Salve, salve, galera. Já faturamos aí, você já ouviu os oferecimentos do nosso patrocinador. E se você está ouvindo esse nosso podcast e quer apoiar o projeto, nós estamos aí. Só chamar a gente no Instagram que a gente troca uma ideia. Nosso terceiro episódio hoje indo ao ar, né? Um episódio muito bacana em que a gente vai trocar uma ideia com uma colega advogada, mulher, militante do combate à violência doméstica, que vai trazer um pouco pra gente desse dia a dia, né, sobre a militância no combate à violência à mulher, seja no caminho dela até a faculdade, tudo isso que vocês já sabem que vocês vão encontrar por aqui. Obrigado por ter aceitado o nosso convite aí, né, disponibilizado o seu tempo. Um prazer ter você aqui. Eu que agradeço, João. Muito obrigada pela oportunidade. É sempre importante trazer o tema da violência. Pois é, você é uma advogada, como a gente, né, já falou, e eu queria saber um pouco de você o seguinte: como é que foi essa tua trajetória, né? A gente sempre busca dos convidados esse tipo de trajetória, porque a maioria do nosso público hoje ele é um público estudante de direito, já na reta final de faculdade, ou um pessoal que está em começo de carreira, e a gente sempre busca extrair isso do convidado para que quem está nos ouvindo possa conhecer um pouco da história. Como é que foi a tua vida até o direito, né? Você decidiu fazer o direito? Como foi que você se tornou advogada? Como foi que a sua vida se desenrolou nesse período aí? Então, eu venho de uma família muito humilde. Acho que é a história que nós ouvimos com muita frequência. Então, sempre aprendi, né? Fui criada por uma mãe solteira. Minha mãe sempre dizia para mim que o meu maior presente, o maior bem que eu poderia adquirir na minha vida seria o conhecimento. Algo que, infelizmente, ela não teve capacidade, não teve condições, né, de desfrutar. Então, sempre fui muito dedicada ao estudo, sempre me empenhei bastante. Sonhava em ser economista. Eu não vou dizer que são oposições, né? Mas Era um bem pouco diferente. né? Cheguei a prestar vestibular para essa finalidade. E eu conversando com um dos meus professores, inclusive uma pessoa bem conhecida na cidade, Clésio Guimarães, já foi por diversas vezes secretário municipal de Fazenda. O Clésio, um dia, conversando, falou assim: menina, você tem um dom para o direito. Você é boa nisso. E eu fazia, na época, contabilidade. Era isso que eu ia te perguntar. Ele te dava aula de? Contabilidade. E ele dava aula de economia no curso, né, de contabilidade. E nós tínhamos também um professor chamado Davi. E era um homem interessante, porque assim, ele era um negro que tinha uma realidade muito dura e era uma pessoa ficcionada pela matéria. Era um cara que falava do direito, sabe assim, como quem fala do primeiro amor. E ele me cativou muito. Ele foi uma pessoa que certamente acendeu a chama do direito no meu coração. E aí, diante disso, prestei vestibular, e aí teve a opção do direito, infelizmente. Mas você fazia contabilidade na faculdade? Não, eu fazia contabilidade no ensino médio, estudei no Rui Barbosa. Técnico científico. Isso, exatamente. Não peguei essa época não, mas ouvi falar disso. Oh, que absurdo! Então, eu acabei, né, pensando, assim, a minha mente abriu para o direito. E eu comecei a me posicionar. Na verdade, eu sempre tive muitas condutas que hoje, né, já adulta, eu olhando, assim, lembrando do passado, sempre tive um espírito de liderança muito grande, sempre fui representante de turma. Quem passou pela minha vida sabe que eu sempre tive essa personalidade muito forte. E para a área que eu escolhi, né, do direito criminal, isso é um fator preponderante para você ter uma boa atuação no direito. Aí você sai do ensino médio, presta vestibular e passa para a universidade. Na tua época não existia Enem. Desculpa falar tua época, né? Olha eu, indelicado. Já sei que... Eu assumo meus 38 anos aqui. Tá? Mas, enfim, naquela época não existia Enem. Os vestibulares eram individualizados. Exatamente. Aí você sai do Rui Barbosa e... Eu prestei vestibular para várias universidades federais. Cheguei a passar em 2 universidades. Na época, com a condição, lembra que eu falei que minha família era muito humilde. Um tio meu morava em Niterói e eu ia morar com eles, né? Ia morar com ele, com minha tia. Porém, infelizmente, meu tio veio a falecer. E, por essa razão, os planos caíram por terra. Eu não pude, muito embora a faculdade fosse federal, teria alguns custos, né, de moradia, e a gente sabe, a realidade da minha mãe não era uma realidade que não condizia com esses gastos. Minha mãe sempre foi assalariada.
Então, eu tive que, mais uma vez, abrir mão de um sonho. Porém, um ano depois, a notícia se espalhou, uma universidade em Cabo Frio, e vários amigos, né, me incentivaram, mesmo com dificuldades, porque eu trabalhava na época no comércio, era assalariada. Eu vou falar o salário dela, você vai rir. Ganhava R$220. Na época era o mínimo, imagino eu, era o mínimo comercial. Era né? o mínimo, R$220. Mas já existia o tal do mínimo comercial? Já, mas era aproximadamente isso, R$220. Eu lembro disso até hoje, por quê? Porque a faculdade era 440. E aí minha mãe, que é uma pessoa extremamente realista, né? Pessoa meio, eu digo um pouco que cética, minha mãe. Quando eu dei a notícia para ela de que eu tinha feito a inscrição da universidade, ela, a primeira coisa, né, como uma mãe pobre, virou e falou: você tá doida? Você quer colocar o nosso nome no SPC? Uma das preocupações, né, que a gente, pessoas humildes, sempre tem, né? O que você tem é o seu nome, isso sempre me ensinou, enfim. Então, fiz a inscrição com a cara e com a coragem. Na época eu trabalhava numa empresa, né, era uma seguradora, Litoral Seguros, onde tem fiz 2 amigos para a vida, né, o Maurício e a Alice. Hoje eles moram nos Estados Unidos. São pessoas que têm um amor, um carinho, assim, absurdo. E eles me incentivaram nisso, me ajudaram inicialmente. Vai. Aí tu Vai. foi. Eu fui, fiz a faculdade, né, comecei a faculdade. Logo em seguida, outras portas de emprego se abriram. Eles, mais uma vez, também me incentivaram. Trabalhei em vários bancos, enfim. E aí eu vou para o direito, me lancei aqui no direito e, ao mesmo tempo, com a carreira dentro de um banco. Assim, eu estava assim, almejando realmente ser uma bancária. Eu me via como gerente, enfim. Mas... A gente tá falando de que ano aí, mais ou menos? Ai, peraí, deixa eu pensar. Antes da faculdade, eu entrei na faculdade em 2002. Então, a gente está falando aí pelos idos antes da faculdade, banco, 90 e pouco. Sim, beleza. Não, só pra situar o nome. 98! Pra me situar e situar a galera que Você já era nascido? Já, tinha 8 anos. Enfim. E aí, eu comecei a fazer a faculdade sempre trabalhando, né? Para poder, assim, conseguir pagar a minha faculdade. E eu lembro da primeira aula de direito penal que eu tive na universidade. E eu lembro claramente de algo dentro do meu coração aquecer de uma forma... Mas essa paixão é muito comum, né? Acho que Não, mas eu vou te falar, Na eu ouso verdade- dizer que foi diferente comigo. Não, sim, mas na verdade a gente costuma dizer que todo mundo se apaixona por penal e casa com civil. Porque a realidade de um advogado criminalista, sabe bem disso, ela é bem dura, né? A gente tem Sim. até contato com alguns colegas aí que também advogam na área criminal, que a gente quer trazer aqui pra falar um pouco disso. Mas é comum, isso aí não é nada muito diferente, né? Você se apaixonar por penal. E aí, beleza, começou o curso e tal, e já trabalhava e estudava. Sim. Como é que você conciliava as duas coisas? Cara, eu me virava. Eu estudava bastante. Geralmente estudava de madrugada, virava à noite, estudando para dar conta. Sempre fui boa aluna, sempre fui dedicada, sempre gostei de estar ali. E eu sempre encarei o estudo, entende? Acredito que para você também tenha sido assim. Era uma dádiva tão grande poder cursar a minha faculdade. Era um que- instrumento de transformação, né? Exatamente, exatamente. Assim, ou tu estuda pra tu ser alguém na vida, ou tu vai ficar aí. Não tinha Bitcoin nessa época, não tinha marketing Não. digital. Instagram era um negócio feio. Lembra daquela logo inicial do Instagram? Meu filho não tinha. Era um aplicativo Eu lembro de com CQ. uns filtros muito pobres. Vamos tinha falar isso aqui. de CQ? Não, tinha isso aqui. 3222029338. Eita! Nossa, o meu começava com 19, o resto não lembro não. Então, então o que acontece? Essa fase foi uma fase muito importante para mim. Eu lembro que a faculdade, a Veiga, era lá no final, lá onde era. Ainda Ainda hoje. enfim, mas aquilo ali não tinha calçamento. Então, quando chovia, eu ia a pé dali, porque não tinha um ônibus ainda. Então, a gente ia, assim, iam bastante pessoas andando, e eu lembro, assim, às vezes chegar lá bem suja, assim, sabe, de barro, enfim, e mesmo assim olhar aquilo com uma gratificação, com um coração bem agradecido, né? E qual foi a tua principal dificuldade, assim, dentro do período acadêmico? Porque eu não sei se naquela época era assim, mas a realidade que a gente vê hoje, né, as pessoas enfrentando no que diz respeito a banco, é uma carreira bem louca, né? Sim. É meta pra... Meu cunhado é GO de um banco, que eu não posso falar o nome aqui, mas aí, se quiser aparecer aqui, tamo junto. Vou até mandar um e-mail pro Gustavo depois, né? Quem sabe rola um oferecimento melhor aqui. Mas eu falo assim, brother, ele fala, João, é meta o tempo todo. Meta o tempo todo. E conciliava? E tinha saúde mental pra conciliar os Não dois? tinha.
que aconteceu? No final já da faculdade, houve uma possibilidade, porque na verdade eu trabalhava num banco aqui da cidade, só que eu trabalhava para uma das empresas vinculadas ao banco. Era terceirização já. Exatamente. E houve uma oportunidade de que eu fosse efetivada pelo banco mesmo. Só que havia uma possibilidade, e essa possibilidade era que eu fosse para outra cidade, né, para trabalhar bem longe daqui. E já no final, e eu sabia o que eu queria advogar, sabe, João? Eu queria advogar. E diante daquela situação, eu falei assim, se eu for para lá, eu não concluo a minha faculdade. Então, eu não vou. E eu tomei uma decisão, conversei com a minha mãe. Aquela conversa, ela lembra disso até hoje, ela sempre toca nesse assunto. Foi uma conversa muito dura. Falei, mãe, eu vou precisar da sua ajuda, porque eu vou pedir demissão. Do banco? Do banco. Mas você já... Desculpe, você acabou de ver o nosso gravador cair, que é meu microfone, vou cortar isso na edição, mas enfim. Mas você já tinha feito essa ponte da terceirização pro banco? Ainda não. Ah, beleza. Tá, Você da empresa terceirizada. Eu fui chamada, cheguei a fazer prova, havia uma possibilidade. E diante dessa possibilidade, sabendo o que eu enfrentaria, eu teria que colocar, sabe, em segundo plano, uma realização de um sonho. Eu pensei bem, falei, cara, não vou ficar. E aí, eu lembro de estar no carro, indo para o trabalho, era uma lotada, confesso. E no rádio, um advogado da cidade falava que estava dando uma oportunidade para estagiários de direito. E tinha uma vaga de advogado e uma vaga de estagiário. E eu, enlouquecidamente, eu não parei, eu não pensei, João. Eu, quando me vi, já estava no escritório daquele homem. Eu posso falar? Você era... Não, melhor não. Eu já sei talvez quem seja, mas não sei se eu tenho autorização para falar o nome das pessoas, assim, mas eu sei de quem você está falando. Mas você foi como estagiária? Fui, para ganhar R$500. Pô, mas era mais do que você ganhava no banco? Muito mais. O estagiário de direito ganhava mais de um salário mínimo? Não, no banco eu trabalhava com metas, eu vendia produtos do banco, né? Que é que você faz. Até hoje, que nego... E eu não ganhava mal. Aliás, um salve pra você que fica ligando de algoritmo, sei lá o que você usa, 011 pra fazer meta de telemarketing. Realmente, é uma vida dura, viu? Mas ganhava-se bem, não era um subemprego não, viu? Então, assim, foi uma época muito gratificante. A gente andou nessa história da sua vida aí, né? Realmente me perdi no caminho. Exatamente. 220 era quando você começou a trabalhar, antes da faculdade. Isso. Na época do banco era uma época boa, entendeu? Enfim. Então, mas aí na época eu tive essa oportunidade e eu fui. Cheguei lá, a sala lá lotada de estagiários e advogados, inclusive um grande amigo nosso em comum foi contratado na mesma ocasião, Gregório. Ah, foi, Gregório. Gregório lembra dessa história, lembra que eu cheguei lá assim, ó, caí de paraquedas no negócio. E nessa ocasião, a vaga de advogado foi preenchida pelo Gregório e eu ganhei a vaga, no caso, de estagiária. E foi ser estagiária do Gregório, não? Não, fui ser estagiária desse escritório. E, inicialmente, eu e o Gregório trabalhávamos juntos, porque nós trabalhávamos para uma determinada empresa que aquele escritório representava. Então, nós trabalhávamos juntos, eu era estagiária, praticamente estagiária do Gregório. E foi um período muito interessante, porque do nada, assim, né, eu passei na OAB ainda, me formando, não tinha terminado ainda, tinha, graças a Deus, sido aprovada na OAB. E eu informei no escritório, ele virou para mim e falou, olha, uma pessoa, ele é visionário, essa pessoa, sabe, esse dono desse escritório. Que é um grande amigo meu, inclusive. Tô quase falando o nome. Tá quase aposentado já, gatinho, de passagem. Mas ó, vou te falar, aquilo ali não abre mão do direito, não. Não abre, mas chega um momento da vida que você tem um nome na porta. Mas não tem como. Sabe assim, ele respira o direito. Sei como é que é. É surreal. E aí ele virou e falou assim, cara, você tem um perfil pra área criminal. E era tudo que eu queria ouvir. Né? Eu vou preparar você e tal. E eu sempre admirei muito. Então, basicamente, eu fazia o quê? Eu assessorava ele nos júris. Então, eu levava... o júri dele, o cara é bom demais. Ele é bom demais. E aí, modéstia à parte, eu aprendi com, para mim, um dos melhores advogados, né, que militam no tribunal de júri. Então, eu trazia os processos, no caso, eu morava com minha mãe ainda, levava os processos para casa e eu fazia o resumo dos processos. Então, assim, às vezes, processo de júri, você sabe, são 4, 5, 6 volumes.
e eu fazia aquele resumão do processo, eu contava os fatos. E uma vez eu lembro de estar contando para ele a situação do crime. Você sabe como eu sou, tô aqui falando com vocês gesticulando. Quem me conhece sabe. E aí eu tô aqui, ó, gesticulando para ele e tal. Ele vira para mim do nada e fala assim: você precisa estar nesse júri. Essa parte aqui, você vai fazer. Aí virou para uma outra pessoa do escritório e falou: prepara a roupa dela, porque ela vai entrar nesse júri comigo. Foi a primeira vez que você entrou? Foi a primeira vez. Isso foi em? Meu Deus! 2006, 2007. 2007. Bacana. 2007. A gente saiu de 98 e até em 2007. E aí foi muito interessante, porque meu primeiro júri eu fiz com quem? Olha que bacana. Janaína, que era a presidente. Ela já estava aqui nessa época? Já. Era Janaína? Agora eu confundi, hein? Não lembro se era Janaína. Agora, não, era um juiz, desculpa. Era um outro juiz, não era Janaína, não. Janaína não. Acho que Janaína tinha saído para ganhar neném, alguma coisa assim. Estava de licença, algo do tipo. Mas eu tive o prazer de dividir o plenário com a Isabela, que foi minha professora. Ah, Isabela promotora. Isabela promotora. Era bem famosa, né? Foi o primeiro júri que fiz com ela. E foi muito emocionante, porque nós ali rasgamos sedas, né? E pelo respeito, pelo carinho mútuo, né? É a essência, né? Cá pra nós. Exatamente. Abrir um parênteses aqui, sem querer te interromper, mas dialogando. O respeito por qualquer ex-adverso, eu acho que ele é a base da advocacia. Inclusive, tanto seja na primeira instância ou nas tentações orais, que eu já tive a oportunidade de fazer, a gente percebe o quanto você ganha respeito dos desembargadores e do próprio ex-adverso, que na maioria das vezes não se fazia presente. Então, quando eu tinha que sustentar, o que pesava contra mim era um parecer do PGJ, quer dizer, do Procurador de Justiça. E você dizer, não estou discordando, e o respeito pelo colega é fundamental. Isso é uma prática bem importante, né? Infelizmente rara, tá? Pois é uma cultura idiota que a gente vê na advocacia. Rivalidade. Pois, eu acho que falta uma mentalidade em que as pessoas separem o ex-adverso, né? Quem é inimigo um do outro é o seu cliente, não é você. O cara é seu ex-adverso, é um advogado como você que merece ser tão respeitado quanto você gostaria de ser respeitado. Mas a gente eu lembro uma vez que eu vim fazer, eu era estagiário, aí um escritório criminal de Araruama, ele inclusive vai ser um dos nossos convidados aqui no podcast, foi fazer para um escritório do Rio uma audiência aqui envolvendo uma ação renovatória de um imóvel. Eu era estagiário, mas eu sempre fui para frente, abusado, entendeu? Sabia os meus limites para não atravessar, né, a ousadia e a vontade de aprender pro fato típico ilícito culpável, porque eu não era advogado, mas me mandaram para essa audiência e mandaram um advogado criminalista desse escritório. Quando eu cheguei, a OAB do advogado do ex-adverso era 35, pra ter uma noção. 35 mil. Eu tive um professor que eu dizia que era estagiário do Bevilacqua. Bevilacqua, pra quem não sabe, foi o cara que desenhou o código de 16. Tô falando de um cara muito velho. E eu ficava sacaneando, tu é estagiário do Bevilacqua e tal. Mas eu tive uma admiração tão grande, tirei foto com o cara, falei, foi um prazer estar aqui com você. Eu não sou advogado ainda, sou estagiário, mas a briga que a gente travou foi tão intensa e de uma tecnicidade talvez tão legal que no final das contas ele ficou um pouco nervoso e eu contornei aquilo não respeitando na pessoa mais velha e tal, muito mais velha. E no final eu dei um abraço nele, ainda podíamos abraçar um ao outro, não tinha pandemia. Eu falei, parabéns, é uma honra pra mim, o AB do senhor é 35. Aí ele me contou as histórias dos processos dele lá. Mas isso é tanto pra galera que vem depois de mim, a minha OAB hoje é 220, por exemplo, quanto pra galera que chegou antes. E é muito maneiro, né? E no final, me lembra de te contar uma história também envolvendo essa questão de respeito ao colega, mas segue aí. Então, eu tive a oportunidade de aprender com ele, e ele é uma pessoa que ele exala conhecimento, ele divide. E isso é uma dádiva. Ele tem um temperamento muito difícil de lidar. Nós já tivemos vários embates profissionais, mas ele é um amigo para todas as horas. É o que eu falo, graças a Deus na minha vida, João, eu coleciono amizades. Por onde eu passo, eu tenho amigos de mais de 30 anos. Que são meus amigos mesmo. Se eu ligar agora, eles virão aqui, enfim. Então, eu cultivo isso. Acho que é o maior presente na vida da gente. Né? É esse legado que as pessoas deixam na vida da gente e a gente na vida delas, né? Então, ele foi um divisor de águas para mim.
Porque ele até fala, ele é muito honesto nas coisas. Ele fala assim, ó, meu jeito não é muito legal não, tal, melhora algumas coisas assim, você não precisa ser tão assim como eu sou e tal, melhora aqui, melhora ali e tal, mas você tem perfil, você é boa. Ele sempre falava isso. Você é muito boa. E ele sempre sabe se investir. Então, você tem a questão do nervosismo, é a vida de uma pessoa que está na sua mão. E ele sempre me dava, assim, ele é aquela pessoa, tipo assim, que eu tava lá no tribunal, ele vinha, me dava tapinha nas costas e, tipo assim, cara, tá muito bom. No meio do júri, tipo, ele me incentivava. Isso é fundamental, né? Fundamental. E aí, foi nesse cenário, então, que você cai na advocacia criminal. Isso. Me apaixonei. E nesse meio tempo, você continuou advogando com ele? Advoguei com ele por um bom tempo, quase 10 anos. Caraca. Eu sou velha, João, desculpa. Não é nem isso. Você toda hora olhava pro lado da idade e de fato não é. Eu digo por causa da questão do tempo de escritório, né? O máximo que eu fiquei no escritório de advocacia como estagiário foram 2 anos. Não, eu comecei como estagiário e rapidamente virei advogado. Não, mas é que quando eu me tornei advogado, lembro disso muito bem, eu tava em 2018, eu era estagiário de um advogado. Muito parceiro, a quem eu devo muita coisa também. Me dava liberdade para fazer as coisas no escritório junto com ele. Mas quando passei na primeira fase da OAB, eu já tava avisando a ele que eu falei, olha, irmão, te agradeço, mas eu vou sair. Eu tinha um sonho de ter meu escritório, de ter meu nome. Eu sonhava, inclusive, com os detalhes da logo do escritório, aquela coisa toda. E era tão fissurado por viver a advocacia que eu ensaiava sustentação oral no banheiro. No banho. Eu também. Assistia, tá? Tô sem sono. Ia assistir sustentação oral do STF pra ver como é que era e tal. Então, isso era sempre muito, muito forte. Mas olha só. 10 anos no mesmo lugar, então, admirável. Vou te dizer, olha que bacana. Não foram 10 anos dedicados. Isso que eu vou falar que é mais bonito. Uma coisa que ele sempre incentivou era o meu voo livre. Assim como ele faz com todas as pessoas. Pelo menos eu vivenciei isso lá. Então, ele me incentivou a ter meu escritório. Mas nós nunca perdemos a ligação. Então, tipo assim, sempre que tinha alguma coisa muito importante no escritório, um julgamento, até hoje é assim, tá? Se ele tiver um julgamento que ele precise, ele vai me ligar, ele vai, entendeu? Uhum. E assim, a gente tem um carinho, um respeito, uma admiração, sabe? E eu tenho muito orgulho, eu falo, eu aprendi muito com ele. Aprendi demais a advocacia, a essência que eu tenho hoje, aprendi com ele, a me portar, a me posicionar, a não aceitar, porque a gente fala muito em igualdade, né? Juízes, promotores e advogados, defensores, não tem diferença, não tem aqui. Infelizmente, na prática, nós sabemos como nós somos tratados. E, às vezes, infelizmente, a atuação das militâncias, né, da OAB, seja, né, de proteção de prerrogativas, elas não são tão enérgicas, tão rápidas, né, às vezes numa situação que você precisa. Então, se você não souber, se você for um advogado que não enfrenta, você não pode fazer, você tem que fazer outra coisa. Advogar você não pode. Nesse cenário, eu queria te fazer uma outra pergunta, aproveitando esse gancho que você abriu. A gente sabe que, a gente falava inclusive disso numa live ontem, que está lá no nosso perfil, a respeito da questão da sociedade patriarcal e toda essa dificuldade que a mulher ela encontra, que é para ter espaços em locais predominantemente ocupados por homens, ou até mesmo para quando ela está lá, ela se desenvolver ali, etc. Tu enfrentou alguma dificuldade por ser mulher, assim? Muita coisa. O que você percebeu que você pode compartilhar com a gente? Fala assim, ó, isso aqui eu acho que por eu ter sido mulher foi uma dificuldade, e como é que você superou isso? João, eu lembro de um caso específico, um processo, eu não vou falar o fórum, não é daqui, não é próximo, mas o juiz ainda está lá até hoje. Então eu não vou falar. Eu estava advogando para um homem. Na ocasião, ainda a lei Maria da Penha já estava em vigor, mas não havia feminicídio, né, que inclusive é bem recente, de 2015. E aí a pessoa estava sendo acusada de, em tese, ter tentado contra a vida da sua ex-companheira. E eu, na época, representava esse escritório grande de Cabo Frio. E eu lembro de ouvir o juiz falando para o promotor que era uma vergonha. Ele está defendendo, como mulher, está defendendo aquela pessoa. Mas isso partiu de um juiz? Partiu de juiz. O comentário veio dele. E aí eu vou te falar, eu não fiquei quieta, né? Como uma boa aprendiz. Você respondeu à altura? Respondi à altura.
né? E fiz outras audiências, inúmeras audiências, porque essa comarca, inclusive, a gente tem, na época, o escritório tinha bastante processos nessa comarca. É bem distante, mas a gente tem bastante processos lá. E tinha, né? E aí ele passou a me encarar de outra forma, a me respeitar, a me olhar. Mas eu senti, naquele momento, de repente, uma postura, tipo assim, uma mulher, né? Tipo, Não, sem dúvida, foi um comentário foi sexista. um comentário totalmente exatamente sexista. abusado. E pra gente encerrar essa primeira parte aqui desse nosso bate-papo, eu queria te fazer uma pergunta. Que conselho você deixa hoje para a jovem advogada que está começando a advogar e que você consegue extrair desses desafios que você enfrentou por ser mulher na advocacia? Estude muito, devore livros, seja interessada, busque ajuda, como você falou, dentro das suas limitações, que nós conhecemos nossas limitações, explore, corra atrás, não tenha vergonha de dizer que não sabe, porque já vi grandes advogados passando vergonha por sustentarem um conhecimento que não tinham. Eu acho que é pior, sabe, do que você honestamente dizer o que você não sabe. Eu diariamente recuso dezenas de ações, a gente não chega a dezenas por dia, mas força de expressão, de áreas que eu não sequer domino, e eu confesso a vocês que eu sequer tenho vontade de aprender, porque não é a área, a gente se consolidou dentro do direito administrativo, a gente viveu bastante disso, até a pandemia trazer consequências sérias ao escritório. E eu tenho um outro colega que vai fazer isso melhor que você, que se estudou para isso e que ele que ganha os honorários dele sem me dar um centavo, eu não faço a menor questão. Mas rapidinho, só completando o que eu quero falar para a advogada, que eu quero falar para ela, que está me ouvindo, linda, poderosa, maravilhosa, suculenta. O conhecimento é a chave, porque não tem preconceito, não tem nenhum tipo de conduta, seja ela machista, seja ela, sabe, sexista, o que for, patriarcal, que se sustente diante de uma mulher que sabe, né, o que está fazendo ali, que veio preparada, sabe? Então, assim, já vivenciei, graças a Deus, situações de já estar, tipo assim, em outro lugar da minha vida, tipo, ter passado por um determinado órgão, até municipal, e até hoje isso acontece. E ter deixado um legado ali, sabe, da minha expertise, da minha vontade, porque eu sou isso. Eu sou a pessoa que quero fazer. E aí, até hoje, ser procurada por pessoas que me ligam sempre àquela função. Porque falam, você sabe aquela coisa, você sabe como fazer. É muito comum. Isso é muito legal. Isso é muito, muito comum. A gente ouve até mesmo onde eu estou hoje, histórias de colegas que são assessoras, são procuradoras e que enfrentavam dentro da própria secretaria, né, das secretarias, condutas que eram extremamente machistas no sentido de não acatar o que a mulher está fazendo. Porque é mulher. E a gente vai discutir isso um pouquinho mais pra frente. E aí você acabou que a gente já matou aqui 2 pontos que a gente queria abordar, né, que é inclusive o seu seu pós-formação e os seus desafios. Quem acompanha as suas redes sociais sabe que você é uma militante do combate, né, à violência contra a mulher. E eu queria que você falasse um pouco pra gente de como é que o que você faz, qual é a sua linha de atuação e o que te inspirou a falar assim, a partir de agora eu vou desenvolver um projeto que abrace outras mulheres. João, eu vou inverter um pouco a ordem. À vontade. Deixa eu tentar falar. Eu preciso falar sobre isso porque eu enfrentei a depressão num estágio absurdo. E, assim, a gente sofre tanto preconceito, não só por ser mulher, mas hoje em dia você abrir a boca e dizer que sofre, sabe, que você está sofrendo emocionalmente e tal. Hoje não, porque depois da pandemia isso acabou sendo muito trabalhado. Mas, antigamente, um profissional como a gente, assumindo, sabe, uma condição emocional ruim, era mal visto. Então, a gente, muitas vezes, sustentava ali uma situação, mesmo tá tudo em ruína, e você tá ali segurando uma situação. Enfim, então, eu enfrentei um pesadelo emocional, né, por várias situações que eu vivenciei, e aí eu enfrentei duramente. E aí, o que aconteceu? Eu engordei muito. Eu cheguei a quase 120 quilos. Para sua altura, é bastante massa corporal de que passar. Não foi. Eu falo quase, mas assim, 114, 115, né, enfim. Então eu fiquei... Quanto você mede, só para o pessoal que está ouvindo a gente ter uma noção? 1,59. Para você que está ouvindo a gente é estritamente, né, de áudio, então você não vai ter como ver a Xênia.
Ela tem 1,59 59. 1,60 m, né? Pra dar um... 115 quilos, aproximadamente. Realmente, você faz aí o seu cálculo. É absurdo. Então, mas independente da questão física, havia uma questão que era latente, que era a questão emocional. Eu já me reconhecia. Eu estava infeliz na minha vida. Muito embora uma pessoa apaixonada pelo que faz. A advocacia, para mim, ela tem um condão de... Desce só um pouquinho o seu microfone. Peraí, aqui, tá ótimo, tá bom? Não, um pouquinho mais. Aqui? Isso, Sim. valeu. Para mim, principalmente na área que eu milito, eu não tenho como dizer para você qual é a sensação de galgar a liberdade de um cliente, sabe? Absolvição. E lógico, a gente não tem um compromisso com o resultado, mas nós nos empenhamos para isso. Então, eu sempre busquei na advocacia algo a mais. Eu queria que a minha advocacia, que o meu trabalho, ele impactasse a vida das pessoas. E ao longo dos anos, eu vi isso acontecer. Eu vi pessoas sendo transformadas, eu vi pessoas retomando as suas vidas, né, de uma forma muito eficaz e muito produtiva depois de uma experiência, de uma conversa. Vi jovens, eu militei, eu trabalhei com dependentes químicos. Então, eu tive a oportunidade de tocar as pessoas dessa forma. Chegou um momento da minha vida, estava tudo muito ruim. Quem precisava ser tocado era você. Exatamente. E aí, já obesa e com uma série de questões, enfim, eu sempre falo, cada um defende o corpo que quer, hoje em dia tem muito isso. Eu não estou falando da obesidade em si, eu estou dizendo que infelizmente, eu não me via naquela situação. O meu corpo não me trazia felicidade, e não era uma questão patológica, eu realmente estava doente, né? Eu estava doente, eu tive uma série de problemas físicos, inclusive por conta da obesidade. Cheguei a ter trombose, tive uma série de complicações. E aí, por força disso, precisei emagrecer com urgência. E aí, uma saída foi o CrossFit. Eu preciso falar disso, né? Testemunha de CrossFit. Mas eu preciso falar de algo que mudou a minha vida. De repente, para mim foi o CrossFit, mas para quem está me ouvindo do outro lado, pode ser qualquer outra coisa. E aí, talvez eu esteja sendo um pouco chato com essa questão do tempo, mas a gente está falando de que ano aí, mais ou menos? A gente está falando em 1900 não, desculpa, gente, 2018. Recente, 3 anos 2018. Atrás. Em 2018. E aí, minha filha pequena, eu ouço de um médico que é um grande amigo, e ele diz para mim, Xênia, cuidado porque a sua filha pode não ver você crescer. Aliás, pode crescer e não ter a mãe do lado. Não ver você, não ter você do lado. E isso choca a gente, né, de uma tal forma que, assim, tudo para e perde o sentido para você. A vida estava uma droga, mas eu estava vivendo. Eu estava sobrevivendo, eu costumo dizer isso. Então, enfim, aí eu começo a praticar o esporte, enfim, rapidamente eu perco peso, as coisas vão começando a se encaixar. Não que o esporte tenha sido só ele, a transformação, mas foi, com certeza, o gatilho que eu precisava. Eu me desafiei no esporte, que não, tipo assim, aparentemente não era para mim. Tive o apoio necessário de toda a equipe, sabe, do boxe que eu treino, sabe, os coaches, as pessoas, os meus colegas de treino. Como é que é? Qual é o boxe? Aí o boxe você pode falar. Posso falar? K9, minha família é linda, querida. K9, bacana. K9. Onde fica? É aqui em Cabo Frio? É aqui em Cabo Frio, fica ali na rua Henrique Terra, né, aquela rua que vai dar lá no shopping. Enfim, então eu tive muito apoio. Em 5 meses eu perdi 50 quilos. Enfim, então virei praticamente uma referência para as pessoas daquele box. A minha família cresceu, digamos assim. E aí sempre tive muito apoio deles, muito incentivo de todos. Meus colegas de turma são assim muito apaixonados, aficionados pelas minhas vitórias. Assim, aliás, quem vive no CrossFit sabe que nós compartilhamos as vitórias uns dos outros. Até pela própria metodologia de treino, né? Eu faço cross life, eu não pratico crossfit porque eu tenho um certo medo daquele exercício com barra, eu acho aquilo um suicídio. Não que você não possa praticar, mas acho que se eu tentar fazer um negócio daquele, eu vou me estrepar todo. E eu prefiro, né, preservar minha integridade física. Não vou me pôr em risco dessa forma, né? Eu não preciso, na verdade, eu preciso de alguém para fazer merda comigo, porque eu mesmo não faço. Mas eu pratico cross life. Uma coisa que é bacana na atividade que eu sempre falo para as pessoas que me pedem opinião é que todos fazem a mesma atividade, né? Você não tem aquela coisa de você entrar na academia e você ter uma pessoa fazendo, malhando perna, costa, peito, sei lá, e você ficar perdido ali. Você tem todo um referencial que diz, eu não tô sozinho.
E isso é bacana demais, porque você consegue se sentir enturmado, né? Sim. Não é um esporte que exclui, pelo contrário, me parece que é um esporte que inclui muito. Muito. E aí, com esse emagrecimento e com toda a mudança de vida que eu tive, porque foi uma mudança, eu ressignifiquei realmente a minha vida. Eu parei para pensar, comecei a refletir, sabe, não só pela questão da mudança da aparência física, mudei bastante, mas pela qualidade de vida. Porque a gente acaba vivendo na pressa, a gente tem uma vida tão corrida, sabe? Nossa, a advocacia faz isso com a gente. Extremamente estressante. Cliente ligando para você 11 horas da noite, meia-noite, né? Sábado, domingo, enfim. E aí, a minha vida é como se assim, uma chave tivesse virado para mim. E aí, enfim, quando entrou a pandemia, em 2020, a K9 ela teve que se reinventar, né? Como todo mundo, na verdade. teve, exatamente. E aí, o Kaká, que é o head coach, a Thalita, né, também é head coach da K9, eles tiveram uma ideia de criar uma série chamada Eu Atleta, onde os atletas do boxe eram escolhidos, era uma surpresa, né? Um dia anterior era revelado o atleta do outro dia. E eles escolhiam atletas que tinham uma certa relevância, que a história de vida pudesse trazer algum impacto para as pessoas. E aí, eu fui uma escolhida desse projeto, né? Eu participei desse projeto. E o que consistia esse projeto? Eu comandava os stories da K9 durante o dia inteiro e no final do dia a gente fazia um treino ao vivo no Instagram. Já naquele esquema de coparticipação aí, né? E isso aí. Então, o Kaká dava o treino, eu fazia o treino de casa, assim era a questão do Eu Atleta. Só que durante o dia eu comecei contando a minha história e era impossível contar do emagrecimento sem falar o processo depressivo. E quando eu comecei a falar sobre isso, as pessoas começaram a ficar loucas. Assim, caramba, você é uma mulher que todo mundo... Você me conhece, sabe que eu sou alegre, sou divertida, brincalhona. Eu nunca imaginei que você estivesse passando por uma coisa dessa. O Whindersson teve depressão. Só pra você ver o quanto um comediante. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? E às vezes, assim, as pessoas dão sinais do sofrimento, né? E eu vou falar sobre o índice de suicídio, a gente precisa falar sobre isso. Principalmente na nossa carreira. Nós perdemos vários colegas, infelizmente, que perderam a luta contra a questão emocional. E a gente tem que ter sensibilidade para entender que a nossa profissão é muito estressante. Muito estressante. Enfim. Então, eu contando ali, né? Na época, eu lembro, eu tinha 600 e poucos seguidores, João. Em menos de 24 horas, eu cheguei a 1.000 e poucos seguidores. Foi, assim, uma coisa muito rápida. E as pessoas começaram a se interessar, e eu gosto muito de conversar, você sabe disso. Imagina. A gente tá falando aqui há 37 minutos, se eu falei 5, foi muito. Mentira, que você fala muito falei também. Bastante. Mas, eu estourei os stories da K9. Porque assim, você tem um limite de 100 stories por dia. Eu nem sabia disso. Eu também não sabia, não. 100? Foram 100 stories, assim, rapidamente. Tipo assim, no final do dia já não tinha mais stories. Seria mais 25 minutos de stories, né? Quase um vídeo do YouTube. Cara, os stories acabaram, não tinha mais... Tipo assim, para fazer um novo story, ia apagando os outros. Não que você não possa. Mas vai deletando automaticamente. Vai deletando. Então, assim, quem entrasse para assistir não ia entender o enredo. E aí eu achei prudente não continuar. Só que as perguntas eram muitas perguntas. E eu comecei a responder todas elas, enfim. Isso foi muito interessante para mim, porque foi, inclusive, parte do meu processo de cura. Por quê? Eu fazia, na época, já terapia, né, com o meu psicólogo. Posso falar o nome do meu psicólogo? Não sei se pode, né? Mas se não houver nenhum impedimento aí entre não vocês... Pode, não, com certeza não. O Wanderson Garcia, inclusive, meu parceiro no projeto. Ele tá sempre contigo no Instagram. Ele é meu parceiro hoje no projeto. Foi a pessoa que me incentivou, inclusive, a ressignificar a minha dor através... E ele também é especialista nesse segmento de violência doméstica? Ele atua, ele é psicólogo. Hoje ele tem um engajamento para essa área. Ele atua, assim, nessa área de relacionamentos abusivos e tudo mais. E aí, na época, ele chegou... depois acabou tudo, meus stories bombando, aí depois as pessoas começaram a falar no meu direct. Meu Instagram não parava, João. E eu virei para ele e falei, cara, eu preciso continuar falando para as pessoas. E aí eu comecei a receber mensagem do tipo, eu quero desistir da minha vida. Eu tava numa situação assim, aí eu comecei a ver os seus stories, cara, e eu tenho essas conversas guardadas até hoje, porque quando eu tô muito mal, isso acontece, a gente não tá bem sempre. Eu volto lá. Uhum. Para entender que a gente tem um propósito, a nossa vida tem um significado. E tá tudo bem, né? Aquele meme de internet da Mulher Maravilha,
E um dia você tá assim, outro dia você tá assim, e tá tudo bem por isso. Exatamente. E aí, o que aconteceu? Pensando em como eu faria, e liguei para ele, conversei com ele, falei, cara, eu preciso ajudar essas pessoas, e ele falou, o que você quiser fazer, eu topo, tô contigo e tal. E eu lembro, se não me engano, foi em junho. 2020. Foi junho de 2020. Em julho, nasceu o Projeto Papillon. O Projeto Pô, Papillon... recente. O Projeto Papillon, ele nasce com a ideia da transformação. Papillon é borboleta em francês. Você me falou. E aí a gente tinha... A gente, eu digo, né? Eu e as pessoas que eu estava ali conversando já, que são meus parceiros até hoje. Nessa trajetória, eu perdi uma grande amiga, uma grande parceira que faleceu recentemente, a Ana Lu. A Ana Luísa, e assim, era uma parceira, assim, uma pessoa que projetava os meus sonhos, né? Uma amiga de infância. E eu lembro... Assim, foi aqui em Infartor, se eu não estou enganado. Isso. Então, assim, a gente... Isso foi, sabe, assim, até a ideia da borboleta, por que a borboleta, porque havia uma necessidade. Eu entendi que o processo da dor foi necessário passar pela dor, sabe? E aí eu comecei a estudar a questão da metamorfose. Não é a minha área. E eu comecei a entender que a borboleta, por exemplo, quando ela entra na fase, né, do casulo e tal, e que ela está ali na transformação, se você romper, se você for ali cortar o casulo, ela não vinga. Por quê? Porque a compressão do casulo, ela causa uma força necessária para o fortalecimento das asas. Então, há toda uma justificativa, há todo um processo. Então, você quer ajudar a borboleta, você corta, ela não vive. Então, a borboleta, para ser a borboleta, ela precisa passar pela fase da dor. O casulo é a fase dela, sabe? É aquela fase de olhar para si, sabe? De se cuidar. E a gente passa por isso também. Sem dúvida, né? Você é fruto de um processo... Você é fruto do processo de tudo aquilo que você viveu até onde você está hoje. Eu, pelo menos, encaro as coisas dessa forma. Exatamente. E aí, na época, não havia projeção de tratar da violência doméstica. Não foi um interesse inicial. Você fala com o seu projeto. Com o meu projeto. Ou na sociedade como um todo. O projeto. O projeto, ele tinha como escopo abarcar a questão das pessoas, de fortalecimento das pessoas, as pessoas terem com quem conversar, principalmente no período de pandemia. Quer falar com alguém? Fala comigo. Tá triste? Não vai se matar, não. Vem cá, vamos conversar. Entendeu? Mesmo sem a expertise, eu queria me colocar como uma porta-voz. E aí fazia muito isso. E aí comecei... junho de 2020. 2020. E aí eu lanço, se você olhar o meu Instagram, tem exatamente o dia que o projeto foi criado. E para você que está ouvindo a gente, quiser dar uma olhada, o Instagram da Xenia é @XeniaCMendes, com S. Quer dizer, SHNIAC, Xenia. Xenia C. Mendes, tá? Só dá uma olhada lá que você vai achar. E aí a gente inaugura o projeto, eu faço uma postagem, faço um texto falando sobre a questão da transformação. A foto é uma borboleta, salvo engano, amarela, com fundo verde. Agora que eu não estou com o celular perto, não. Mas é mais ou menos tu posta foto, hein? Tem bastante foto. Rapaz. Não cheguei na borboleta ainda, não. Você vai chegar. E aí eu inauguro esse projeto. Inicialmente, esse projeto nasce eu, né, como a pessoa que idealizou, e mais 3 pessoas ajudando. Mais 3... Que seriam o Wanderson e mais outros 2 parceiros que não gostam que eu revele o nome deles, né? O Wanderson era um psicólogo, eu tinha um assistente social na época, né? E um médico. Bacana. Enfim. E aí a gente começou a lançar o trabalho até que em menos... Essa foto? Isso. Isso foi em 30 de abril de 2020? Não, isso, vê aí. Abre pra ver. Nice, não é isso não. Nice o Projeto Papillon, tô enganada. É essa aqui, ó. Nice o Projeto Papillon. Desculpa, a postagem marrom com a borboleta amarela. É amarela, não é laranja? Algo nesse tipo aqui. Isso, eu confundi. É porque hoje em dia você não tem muita noção de cor por causa das telas de celular, né? Cada tela tem uma tecnologia diferente. Mas é uma postagem de... Volta aqui, rapaz. Não tô conseguindo ver aqui. 27 de abril também? Aqui tá com abril de 2020. Então foi abril. Eu tô confundindo as datas aí, hein, gente? Vocês me perdoem. E aí você nasce o Projeto Papillon e você... Como é que foi o início disso? De que forma você abordou esse pessoal? E aí a gente começou... Aí como eu fazia? Eu comecei a mandar mensagens por áudio. Tá vendo essa voz aqui, sedutora, falando com vocês?
eu comecei a fazer áudios motivacionais e eu enviava para essas pessoas. Eu comecei a fazer por lista de transmissão, porque o João, Saudosa lista de transmissão, de passagem. Né? o João, ele não sabia da dor da Xênia, que não sabia da dor da Glória, que não sabia da dor da Luísa, que não sabia da dor da Carmen, e por aí por diante. Então, eu não podia expor as pessoas, criar um grupo e começar a falar. Eu comecei a tratar as pessoas pontualmente. Até que, assustadoramente, João chegou a um ponto que eu já não conseguia mais comportar as pessoas na lista de transmissão. Eram 256 já naquela época, por lista? Eram mais de 250, eu não lembro agora exatamente. Então, rapidamente, esse número foi alcançado e eu falei, para tudo, eu preciso... Pena que foi muito mal usado, né, cara? Por isso que o WhatsApp se viu obrigado a pôr fim nisso. Ou, na verdade, ela ainda existe, mas acho eu, me perdoem se eu estiver enganado, que são 5 contatos só que você pode ter por lista. Ah, é? E você não pode mandar mensagem mais do que para mais que 5 pessoas. Eu não sabia. Enfim, mas funcionou bastante, tá? Naquela ocasião, era a ferramenta que eu tinha. E aí, o que aconteceu? Algumas pessoas do projeto já eram vítimas de violência. Eu já sabia, porque elas já tinham revelado. Só que, estranhamente, numa madrugada, por volta de umas 2, 3 da manhã, eu recebo uma ligação que eu nem sabia. Olha eu aqui, a pessoa antenada em tecnologia que sou. Lógico que não. Recebo uma ligação do Facebook. Uma mulher do interior da Bahia, que eu nunca nem vi fazer igual a outra. Eu não sabia que existia. Ela me faz um contato, dizendo que precisava da minha ajuda, porque ela estava tentando registrar uma ocorrência e a delegacia estava se recusando a prestar, a registrar essa ocorrência, enfim. Ela estava muito nervosa, eu faço aquele primeiro atendimento, descubro que, na verdade, não foi isso. João, eles não estavam se recusando a atendê-la. Ela estava com a faca enfiada no peito. Como assim? Literalmente falando? Literalmente. Era uma faca pequena, essa faca que usualmente nós temos em casa. Pessoas, sim, pequenininha, de cortar laranja. As pessoas de classe média tinham muito essa faca. Uma faquinha de uma marca bem conhecida, o cabinho marfim, sabe? Que a gente usa para cortar... Faca de serra, que você tá querendo dizer? Faquinha, cortar pão? Aquela faquinha. Hoje em dia tem preta, azul, da Dica, em vermelha. Canivete que você tá falando? É faca comum, amor. Sei, faquinha de legume. Né? Essas faquinhas. Enfim, não foi nada certeiro, mas a delegacia, o que acontece? É óbvio. Diante da situação da pessoa estar ferida, eles encaminham primeiro a pessoa para o atendimento médico. Isso é normal. Mas a pessoa estava tão nervosa que ela não conseguia entender aquilo. E aí o policial foi maravilhoso. Inclusive, nós somos amigos até hoje. Ele é uma pessoa fenomenal, um militante também no combate à violência doméstica. Um cara fenomenal, um cara que acrescentou muito na minha vida. Policial civil, que você fala, ou militar? Ele é militar. Ele hoje trabalha, inclusive, ele trabalha com a questão da Ronda Maria da Penha. E nós somos amigos, a gente se fala praticamente todos os dias, é muito bacana. Uma história de vida sensacional. E aí eu falo com ele, ele me explica a situação, eu volto a falar com ela calmo, falo, vai ser feito tudo o que você precisa, mas nesse momento você precisa ir para o hospital. E ela fala, não quero ir. E eu viro para essa pessoa e falo, faz um favor para mim. Faça por ela o que eu não posso fazer. Porque se eu tivesse aí, eu estaria abraçando, acolhendo. Eu me emociono, porque ele falou, doutora, nesse momento eu estou de mãos dadas com ela. E eu vou para o hospital com ela, eu vou dar o suporte que ela precisa e ela não vai ficar desamparada. Então, às vezes, João, o que as pessoas precisam é isso. Não é nem a técnica, elas precisam é do amor. Não, sem dúvida. E a gente tá hoje aí com um pouco mais de um ano, um pouco mais de um ano, né? Um ano e 3 meses, 1 ou 2 meses por aí. Quantas mulheres hoje já passaram, quantas pessoas hoje já passaram pelo Projeto Papillon? Hoje nós temos 716 mulheres. Nós tínhamos 713 ontem, lembra? Uhum. Hoje já chegaram umas 3 mulheres. E essa sua rede hoje é de quantas pessoas? Então, hoje nós temos 27 pessoas que me dão suporte no projeto. Né, quantos assistentes? Quantos, tem psicólogo? Assim, na verdade, como é que funciona? Os parceiros, eles trabalham de que forma? Nosso projeto é um projeto que não é físico. Ele é um projeto inteiramente online, tá? Então, nós produzimos conteúdos de orientação, despertamento, enfim. Na medida em que há necessidade de agir, porque entenda, nós atendemos a mulheres de todo o mundo. O Brasil, né? Não só Brasil. Nós temos mulheres do Dubai, Canadá, todas França. Brasileiras que você fala. Exatamente, todas elas são brasileiras. E que por algum motivo estão fora do país. E aí, então assim,
muitos atendimentos nós não conseguimos fazer pessoalmente. Eu não consigo dar o suporte que ela precisa físico. E às vezes nem é. Às vezes realmente é o suporte emocional, o carinho, esse cuidado, enfim. Então, assim, a gente, essa rede, ela é hoje multidisciplinar. Nós temos grandes pessoas que trabalham no projeto, nós temos assistentes sociais, psicólogos, médicos, como eu falei, temos uma fisioterapeuta pélvica. Sabia? Sei. Quer dizer, eu não sabia que você tinha, mas é uma área da fisioterapia que eu conheci por conta de uma influência dessa área, que faz vídeos que bombam muito na internet, e aí descobri que existe um paranauê nesse sentido aí. Não, mas a intervenção dessa área é justamente para mulheres vítimas de violência sexual. Entendi. Que é uma violência abrupta e, assim, número absurdo também. E é uma violência silenciosa. Não, porque claro. a maioria das mulheres não denuncia, porque tem muita vergonha. Né? Vergonha e falta de uma estrutura que acolha, né? Ao invés de acusar. Exatamente, porque a pessoa ainda é vitimizada ainda, né? Revitimizada. Então, nós temos hoje uma rede, assim, e assim, as pessoas Na verdade, ela é culpada, né? Ela que é culpada, ela usou tal roupa, né? Ela tava com batom assim, enfim. Deixa eu te falar, a gente tá chegando aqui a 49 minutos, eu não posso passar de 1h20. Tá, tu me então perdoa se eu te cortar, não é falta de educação. Pode cortar. Você chega a encaminhar essas mulheres para projetos e políticas públicas sociais? Já, exatamente. Aí você começa a trabalhar com a inserção dela na rede. Exatamente. Como que funciona? O primeiro processo do projeto é o despertamento. A gente leva o conhecimento até aquela mulher, ela começa a entender o que ela está vivendo, a gente esclarece para ela o que é ciclo de violência, quais os tipos de violência, a gente está ali produzindo conteúdo. Até que essa mulher, impactada pelo que ouviu, porque eu faço vídeos, né? Faço vídeos de rios, inclusive fui muito inspirada por uma juíza muito famosa hoje, né? Que é a Maria Consentino, uma mulher, para mim, que é uma referência. Foi a que aposentou hoje. agora? Se aposentou agora por uma pressão muito grande, né, do tribunal. Enfim, temos Só isso. para abrir um parênteses, você que não tá se ligando, é a juíza que ficou famosa fazendo dancinha no TikTok, trocando o vestido pela toga. Isso. Com certeza você agora lembrou, porque o TikTok hoje virou referência, né? Enfim, então, inspirada nela, inclusive uma pessoa que me incentivou muito a fazer, né? Nós conversamos sobre isso. Você tinha contato com ela? Sim, a gente conversava pelo Instagram. Ela chegou a lançar um curso, enfim. Então, o que acontece? Nós produzimos o conteúdo, a pessoa tem um impacto ali, aí ela precisa falar sobre isso que ela está vivendo. Ela precisa falar para alguém, ela fala para mim. Ela vira e fala, acabei de ver um vídeo seu que falava isso, isso, isso. É exatamente o que eu tô vivendo. E o Rios hoje tem um alcance fantástico, né? Exatamente. Tá muito, muito orgânico. Eu ainda acho que aquilo vai virar uma ferramenta de ganhar dinheiro de alguma forma. Exatamente. Acho que eles vão viciar a gente ali, daqui a pouco a gente vai ter que pagar pra mostrar o Rios. Mas fato é que hoje tá muito orgânico. Sim. Né? Isso é muito... E aí, por força disso, dependendo da situação que a mulher relata, tem algumas situações que você vai só ouvir. E eu lembro que eu falei, o projeto ele não tem um condão de intervir nas decisões. Cada um decide, a gente dá as orientações e dá as ferramentas que ela precisa. Tá? E aí a decisão de continuar ou não, de fazer ou deixar de fazer, é dela. Perfeito. Okay? Isso é até natural, porque ela não pode ser forçada. Eu queria trocar uma ideia contigo, porque eu sei, mas a galera que tá em casa nos ouvindo não, que você não trabalha só com mulher, né? O Projeto Papillon, ele recebe também a figura masculina. Mas antes da gente abordar esse tema, eu queria discutir com você um pouco disso. A violência contra a mulher, ela é um fenômeno social, ela é um fenômeno patriarcal? Como é que você define, assim? Se você pudesse definir um ciclo de violência doméstica, você definiria como algo que se transfere de pai para filho? Esse padrão de normalidade que se forma na cabeça das pessoas e que a antropologia explica muito bem, ele influencia nisso? Qual a percepção que você tem? O homem que chega para você e que é um agressor, por exemplo. Você também trabalha com homens, a gente vai falar disso daqui a pouco. O que você extrai desse homem que é agressor e o que você extrai dessa mulher que é vítima de violência doméstica? Fala primeiro do homem, que eu sei que é... Não preciso, posso falar dos dois, porque é muito interessante o que eu vou te dar de feedback. Incrivelmente falando, João, tanto a vítima de violência quanto o agressor têm históricos. É impressionante. Eu desconfiava disso. Mais de 90% dos casos, assim. Então, como que funciona? A pessoa que tem contato com a violência, por isso que a gente fala tanto dos filhos da violência. Porque a gente tem mania, às vezes, de não conter o que a gente fala, às vezes casado com filhos. Você fala filhos da violência, são filhos de casais que assistem à violência, os episódios de violência. Ah, sim, perfeito. Então,
Isso é muito natural. A violência é um comportamento aprendido. Isso não tem como você mudar essa realidade. Você aprende a violência. Né? E aí você, em contato com a violência, você tem alguns padrões. Ou você vai replicar essa violência, ou você vai ser uma pessoa que vai ter assim, a aversão total a ela. Mas nenhum dos dois pontos são normais, são naturais. Porque se você não tiver uma intervenção, eu digo mesmo, com profissionais da área, né, com psicólogos, terapeutas, essa pessoa, ela fica... aquele padrão 880, que não tá bom também, né? Então... 880 em que sentido? Eu digo o seguinte, ou você fica... A gente chama de dizer, né? Ou você tá 8 ou você tá 80. Você não tem o meio termo. Então, ou você não é violento, ou você é violento. Isso ou que você não é, mas aí você não é, mas não é. Não é. Você é a pessoa avessa. Você pode, inclusive... A gente tem histórico de pessoas que vivenciaram a violência, o episódio de violência, que elas começaram a ser violentas contra agressores. Deu pra entender? Entendi, elas estavam entendi. com a ideia de que elas estavam limpando o mundo. Tipo a onda, né? Mais ou menos isso. Então, a gente está falando, parece uma coisa surreal, mas isso acontece. Então, ou também tem o padrão, por exemplo, homem que a mãe foi vítima de violência, e aí o que ele faz? Ele aprendeu que a mãe, né, o homem bate na mulher, aquela coisa toda, e ele replica isso, ele acha que a mulher é um objeto, que a mulher tem que ser tratada daquela forma. E aí é pior, porque a condição da violência é muito triste. Porque a vítima de violência, ela fica num ciclo e ela não consegue sair. É uma coisa absurda. E muitas das vezes, mulheres esclarecidas. Não estou falando de mulheres que não sabem o que estão fazendo ali, não. Eu sei que a nossa realidade, né, nosso país, é muito ruim, né, em termos de conhecimento, em termos financeiros. A gente sabe a realidade financeira, né, no nosso país, a pobreza instalada. Mas, às vezes, essa violência ela está no alto nível. Não, o que a gente chama até de gaiola de ouro. E a pessoa não consegue se libertar. E aí o filho que está vendo isso está falando assim, ah lá, que legal, a mamãe gosta. Ele não fala isso, mas a criança entende que é uma forma de você segurar o relacionamento. Da personalidade dela, ela forma aquilo como uma coisa normal. Exatamente. Isso já era uma visão que eu tinha, e a gente tem visão de leigo, porque eu não sou psicólogo e também nenhum tipo de militante, mas a gente, quando analisa determinados padrões, e aí eu abro até um parênteses aqui para falar sobre a importância de você, no ensino jurídico ou em qualquer outro ensino de ciência social ou humana, você introduzir humanisticamente aquele indivíduo. Né? Exatamente. Eu tive disciplinas de antropologia jurídica, que na verdade era uma antropologia que te inseria a construção do ser humano. E aí nesse cenário você consegue desmistificar muito a questão de bandido bom é bandido morto, ou você até entende melhor que por que você tem numa favela um cara que mora no barraco 1 e passa por uma faculdade federal, você tem um cara no barraco 2 que está trabalhando e ganha dinheiro licitamente sem se envolver com nada errado, mas você tem um cara da casa 3 que está dentro da favela que virou traficante. O que as pessoas não veem é que dentro dessa produção de ser humano existem contextos familiares, existe um padrão de normalidade. Se você parar para entrevistar as mães de jovens assistidos entre 18 e 24 anos que estão na defensoria, você vai ver que existe um perfil muito claro dessa mãe que está indo lá conversar com o defensor. Geralmente é uma mãe que criou o filho sozinho, que sai para trabalhar às 6 horas da manhã, chega em casa às 10 horas da noite, e que não por um desleixo ou porque não queria criar o filho, deixou o filho crescendo sozinho dentro de casa. E hoje em dia, principalmente, se você não educar, isso aqui educa. Para quem não tá me vendo, a gente tô com o telefone na mão. Então, eu acho que é fundamental a gente saber isso, porque não dá para você falar, sou contra a violência doméstica, e eu sou contra a violência doméstica. Eu acho que qualquer cidadão minimamente esclarecido que consiga pensar e que não tenha sido exposto a esse tipo de coisa quando criança, que é aquela fase da formação da personalidade, talvez não seja, mas quem ele não é um monstro que nasceu assim. Não. Ele foi construído dessa forma. E eu acho que é bem interessante a gente discutir isso, porque a gente desmistifica isso. E a gente começa, talvez, conhecendo o problema, se atentar um pouco mais para outras formas de combater, como você bem fala. Pô, quando tu falou para mim que você recebe no mesmo projeto em que você atende a mulher vítima de violência doméstica, o agressor, eu falei, cara, que bacana isso. Isso é muito legal. Porque a pessoa que agride, ela também é doente. A verdade é essa. Eu acho que eu não consigo imaginar que uma pessoa normal, sadia mentalmente ou de qualquer outro ponto de vista,
tenha prazer ou consiga achar normal ela violentando de que forma for uma pessoa que confiou nele. Estava tentando chamar outra palavra, mas eu acho que isso deve ser o Compartilhou a mais... vida, né? Exatamente, isso deve ser o mais dolorido, mas é uma informação bastante importante. Então esse camarada, ele vem de um processo de violência já que ele assistiu. Assim, eu tô falando pelo que eu tenho dentro do projeto hoje, né? As histórias que eu conheço. Dessas histórias, a grande maioria, assim. Você falou em histórias, pode terminar de falar, Pode perdão. pode falar. Não, é um ponto que a gente separou no roteiro da nossa bate-papo aqui pra eu perguntar a você. Você conhece alguma história que você fala assim, brother, a vida dessa pessoa que mudou por causa do projeto? Sim. Me conta uma aí dentro das limitações que você tem. Eu vou falar pra você da minha vida própria, que Claro. assim eu falo. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. A minha vida foi transformada por esse projeto, né? Mas eu tenho algumas histórias, né? Hoje eu recebi uma mensagem muito carinhosa de uma assistida que viu a nossa live ontem. E ela falou sobre isso. Ela falou que ela ainda vive o relacionamento abusivo. Ela está encontrando forças para sair desse relacionamento. Mas que hoje ela já é uma grande mulher. Ela já se enxerga com os seus potenciais. Isso é muito comum, né? Assim, eu não sou a favor do coaching. Peraí, coaching é atividade, coach é o profissional, isso mesmo. Eu não sou a favor do coaching, né? Eu não tenho muito a favor do coaching hoje, não porque eu vou dizer pra você que o coaching não funciona. Muitas das coisas que eu vejo no coaching hoje e postado na internet e tal, eu sei que talvez funcione porque sem ter qualquer pessoa que me dissesse que eu tinha que fazer aquilo, eu fiz. Pensamento gera ação, ação gera resultado. Foi um fluxo que eu segui, realmente. O problema do coaching hoje não é o coaching. O problema do coaching hoje é a quantidade de pessoas que pegam o Instagram, abrem um story e acabam sem ter nenhum tipo de história de vida, de realização, querendo te ensinar a fazer o que ele nunca fez. Exatamente. Isso é o grande problema. Mas dentro dessa história que você começa a analisar e quando você começa a ver essas ferramentas de coaching, se você não se enxerga como capaz, você não dá nem o primeiro passo. Exatamente. Se você eu sempre fui extremamente comunicativo desde criança. Meu pai me conta histórias de que eu chegava nos lugares falando com quem eu não conhecia, dizendo que era filho do Silva, corretor. E eu tinha 4, 5 anos, eu não tenho uma lembrança sobre momentos como esse. Mas a gente até me perdi, por que eu tô falando de ser comunicativo? Tá. E por ser comunicativo e saber que eu gosto de conversar, talvez eu tenha tomado a iniciativa vamos fazer um podcast, cara. Eu tenho vontade de falar e vontade de trazer pessoas que possam agregar. E é impressionante, né? Qualquer ser humano, se ele não se enxerga como capaz de fazer qualquer coisa, ele não vai fazer. Não vai. E se essa mulher talvez não se enxergar, tô falando segundo o que você tá me contando, Isso. né? Como uma mulher capaz de viver fora daquele ciclo de violência ou de viver fora daquele relacionamento que não faz nem um pouco bem a ela também não vai sair dali, né? Olha, eu tive uma experiência recente. Eu estava saindo para almoçar com um amigo, tá? Isso acontece muitas vezes. Eu estar aqui, e aí meu telefone toca e eu já tenho que ir para a delegacia para acompanhar, e já aconteceram várias situações assim. Mas essa especificamente, ela mexeu muito comigo, porque eu estava com um amigo que não tem nenhum tipo de experiência nessa questão de violência. Nós estávamos indo almoçar um sábado bonito, um dia lindo, sol maravilhoso, e nós passávamos pela Avenida do Contorno, quando, de repente, nós olhamos na calçada, em Cabo Frio, tinha uma menina jogada no chão, com umas sacolas, assim, de roupa, jogadas no chão, e ela estava num momento desesperador. E aí, ele parou o carro, eu fui na direção dela, ele também, e aí eu me aproximei e percebi, João, que ela estava no meio de uma crise de ansiedade. E eu vou te falar, eu tenho crise de ansiedade. É real, né, cara? E é um pesadelo. É um pesadelo. Eu identifiquei, eu estava bem arrumada e tudo, e eu me projetei na frente dela, busquei o olhar dela e fui acalmando ela, fui praticando com ela aquilo que eu faço no meu dia a dia. Dei aquele suporte emocional para aquele momento, para que ela pudesse conseguir falar o que estava vivendo, e ela relatou que tinha acabado de sofrer uma situação violenta, mas não violenta física. O que a gente às vezes descarta. Mas não bateu, tá tudo bem. Beleza, eu só aproveitar esse parênteses aqui. Fala um pouco sobre os tipos de violência que existem. Deixa eu só concluir, eu vou explicar. Beleza.
E aí as pessoas têm essa mania de falar assim, não bateu, não causou dano nenhum. E ela tinha acabado de viver, né, uma situação dessa, de humilhação, de enfim, uma violência psicológica braba, assim, realmente muito, muito complicado. E aí eu fiz aquele atendimento, busquei, dentro do que eu faço no projeto, que a gente faz, né, quando a gente é instado a atuar, busquei pessoas próximas que pudessem dar o suporte para aquele momento que ela estava na rua. Ela tinha uma convivência com essa pessoa, querendo ou não, já estava praticamente morando com essa pessoa lança ela na rua e vai embora como se ela fosse um nada, né? E aí busquei essa situação, coloquei ela no carro, levei ela até um lugar seguro, dei esse primeiro amparo, fiz contato com essa pessoa que a amparou ali e continuei o contato com ela. E eu me lembro de retornar para o carro do meu amigo, sentado ao lado dele, ele olhar para mim, ele emocionado. E ele virou para mim e falou assim, Xênia, eu nunca imaginei que eu pudesse presenciar uma situação dessa. Que isso fosse tão real. Porque nós ficamos com ela aproximadamente 1 hora, João. Então, ele viu todos os níveis emocionais de uma pessoa degradada emocionalmente. O que eu quero dizer com isso? É que, para você militar em qualquer situação, você precisa ter empatia pela dor do outro. E um detalhe, né? Eu não posso estar enganado, eu não sou psicólogo, mas a gente acaba tendo um olhar com base no que a gente leu. Eu acho que a empatia, ela só é 100% possível quando você já passou por aquilo que a pessoa está passando. Eu não consigo imaginar alguém que tem empatia, porque talvez seja inimaginável a dor, você não acha? Ou estou enganado? É possível você ter empatia se tem passado por aquilo? Não tem como você ter empatia sem você ter experimentado algo similar, né? Então, assim, eu, às vezes, lógico, não vivi na totalidade o que a pessoa viveu, mas em alguma parte, sim. Então, assim, como eu falei, me identifiquei com a crise de ansiedade, me identifiquei com alguns pontos, porque, olha só, todos nós vivenciamos relacionamentos ruins. Não estou falando só de relacionamento homem e mulher, não. Às vezes, claro, você tem um relacionamento ruim dentro de casa. Você tem um pai perverso, você tem uma mãe abusiva, você tem uma mãe narcisista. Então, assim, você tem um filho agressivo com você. Então, a experiência de violência, ela não precisa não ter um padrão. Por isso que a própria Lei Maria da Penha é violência doméstica e familiar. Entendeu? Então, assim, ela abarca os níveis de violência. E aí é importante a gente falar sobre a questão dos tipos de violência, né? Então, os tipos de violência previstos pela Lei Maria da Penha são violência psicológica, que é uma violência que a gente tem um grande problema, porque ela não deixa sequelas visíveis, aparentes. Ela pode destruir uma pessoa sem demonstrar para as outras, né, qual foi exatamente a causa. Nós temos a violência moral, que se resume em xingamentos, né, em humilhações diretas. Nós temos a violência patrimonial, que é muito pouco falada e tão danosa. Uma das maiores causas de manutenção do relacionamento abusivo. Geralmente o abusador, o manipulador, eu estou falando assim, mas tem mulheres que praticam o abuso e a manipulação também, tá? É importante falar sobre isso, porque os meus assistidos falam, olha, eu preciso que a senhora diga. Isso é um ponto que você abre que é muito importante, né? Relacionamento abusivo não é relacionamento, não é uma realidade estritamente masculina. Né? Não, tem muitas mulheres abusivas e demais. Manipuladoras, tá? Então, o que acontece? Uma das características do manipulador é minar a capacidade financeira da vítima. Por quê? Porque, cara, você fica no relacionamento se você tiver uma dependência financeira. Então, tem várias formas. Ou você suprime a capacidade dela de lidar com o dinheiro dela mesmo. Olha que interessante, que isso acontece muito, tá, João? Ou você limita ela nos sonhos e projeções da carreira para que ela fique sempre dependendo de você. Eu falo ela, a pessoa, claro, tá? não, sem dúvida. Ou você destrói bens dela, ou você começa a... Isso também acontece. Pessoas que fazem empréstimos nas contas dos parceiros, ao ponto da pessoa falar, cara, eu não posso largar ele, porque senão ele não vai me pagar o que ele me deve. Eu tenho situações assim no meu projeto. Eu tenho uma assistida que o relacionamento estava uma bosta e ela lutando pelo relacionamento. Eu estou usando uns termos chulos, tá? Claro. Enfim, porque não tem outra palavra que eu estou encontrando aqui para encarar aquela realidade. E a pessoa simplesmente vira para ela e fala, tá tudo bem. Aqui a gente fala, eu vou falar aqui do ciclo de violência também, você vai entender. Tá tudo bem, tô no melhor momento. Faz um empréstimo para mim no seu nome. Mais de 100 Cartão, mil reais. Né? Mais de 100 mil reais.
A pessoa fez, João, 3 dias depois ele assumiu uma namorada de 18 anos. Misericórdia. Então, o que eu estou dizendo é muito real. Então, a violência patrimonial, ela também aprisiona, tá? E aí nós temos a outra violência que é também degradante ao extremo, que é a violência sexual. As pessoas ainda, você falou muito bem isso ontem no nosso bate-papo, né? Essa mania que as pessoas têm, esse patriarcado já embutido, já enraizado, essa coisa, olha só, a lei mudou, mas a cabeça das pessoas não. Tem muito homem que acha que a mulher, por ser a mulher dele, é obrigada a fazer tudo o que ele quer, inclusive na questão sexual. Você sabe que eu tenho Você assistiu Coisa Mais Linda? As 2 temporadas? Sim. Eu assisti essa série, maratonei, e já tinha a 2ª temporada, então assisti emendei uma temporada na outra. Quando eu assisti Coisa Mais Linda, e a gente tá falando da década de 50, se eu não tô enganado ali. E a gente tem ali naquela série vários retratos de perfis masculinos diferentes, né? Você tem o Bon Vivant, que é aquele cara que é dono da gravadora, é o Dom Juan, que pega todas e tal. Mas o que me chama a atenção é o caso daquele rapaz que mata a esposa porque a esposa se separa dele. Não me lembro agora o nome da personagem. Foi na primeira temporada. E aí, a segunda são elas tentando superar isso, né? E se você parar pra pensar, o que acontece? Por isso que no começo do nosso bate-papo, ou já no meio, não me lembro quando foi, eu te fiz essa pergunta. Isso é patriarcal ser transmitido? Porque aqueles caras que eram adultos na década de 50, eles foram pais e, né, esses pais deram à luz não, mas enfim, tiveram filhos que talvez coincidam com a nossa geração, a verdade é essa. E vai ficar claro como é que isso é uma parada hereditária. Porque se o meu avô, que não foi o caso, criou meu pai de forma machista e o meu pai me criou de forma machista, isso repete um padrão de comportamento que é natural. A verdade é essa. Você vai praticar isso. Você vai praticar isso. É uma coisa meio que hereditária, tal como é nos cartórios há pouco tempo atrás. E eu fico pensando, cara, se você ainda tá ouvindo a gente não assistiu a série, assista. E assista com esse olhar. Você vai ver o quanto a coisa é fundamental. E é por isso que eu digo, tá? A militância ela tem que ser pedagógica, ela tem que sair de uma esfera de lacração onde você não converse com alguém que está fora da sua bolha, porque ao mesmo tempo que você de fato precisa conscientizar a mulher de que ela pode sair daquele ciclo de violência, de dar informação a ela, a ponto dela identificar o tipo de violência que ela sofre, você precisa também dialogar com um homem que tem qualquer tipo de atitude que possa ser considerada violenta. Exatamente. Quantas vezes eu mudei comportamentos que eu tinha, por ver posts de Instagram, por exemplo, como esses que falavam sobre a questão dos tipos de violência. E aí a gente começa a ver, por isso que eu digo que a psicologia era uma graduação que se eu tivesse grana hoje para falar, vou voltar a estudar, eu faria. Porque ela te dá instrumentos muito bons para você entender o ser humano. É por isso que eu digo, aí você tem uma série de coisas. Comportamento narcisista, o cara que transfere pro outro a culpa pelo que ele faz. E você começa a ver aquilo e fala, brother, como é que isso é verdade? Mas nunca tinham dito pra gente que aquilo era violento. Sim. Então, por isso que eu costumo dizer que a retórica do macho escroto, ela precisa existir? Precisa. Mas muito mais do que você ver blogueira lacrando no Instagram, chamando o homem de macho escroto, muito mais necessário do que você ver blogueira no Instagram lacrando, chamando o cara de macho escroto, é você observar se ela tem atitudes que dialogam com esse macho escroto. Porque às vezes eu tenho a impressão que certas pessoas elas não vivem em prol da causa. Exatamente. Elas vivem do hype que a causa vai trazer elas. E, cara, isso me incomoda muito. Porque eu falo assim, pô... Só que hoje em dia a gente vive uma coisa na internet que, por exemplo, esse podcast vai ao ar. Se a pessoa hoje pega esse podcast e edita tudo isso, daqui a pouco joga na internet, você vai sofrer uma série de ataques e de haters que descontextualizando. Então, eu tinha muito medo de dialogar e de começar a tocar nesse assunto e de sofrer uma avalanche de represálias, não, mas uma avalanche de ataques. Pô, vamos parar um pouco. Se você é mulher, tá ouvindo isso, se você adora falar que academia não tem macho escroto, pô, beleza. Eu sei que tem muito homem por aí que tem comportamento extremamente inadequado, a gente tem que mudar isso. Eu vou ter os meus comportamentos inadequados, porque a gente tá todo dia se desconstruindo de 20 anos, talvez 25 anos de vida, dentro de conceitos que hoje a gente consegue imaginar como machistas, mas
a gente também precisa, tá? Que você combata não só esse tipo de problema. Pelo menos é a minha opinião. Exatamente. Você também dialogue com aquela pessoa que é a causa do seu problema, porque senão, meu amiguinho, minha amiguinha, você vai ficar eternamente surfando um hype Exatamente. e o problema não vai acabar. Então isso é uma crítica muito grande que eu faço. Eu acho que essa talvez seja a grande dificuldade do movimento feminista. Exatamente. O movimento feminista ele tem a dificuldade por quê? Por talvez não ter uma capacidade de dialogar pedagogicamente com quem é a causa do problema. Exatamente. Então, dentro do que você está falando, é muito importante que a gente entenda que a questão tem que ser educativa mesmo, sabe, João? Uhum. Então, a gente está falando da questão sexual, e você fez essa abordagem, que é muito necessária. Então, tem muito homem que acha que o corpo da mulher dele é dele, ele vai fazer o que ela quiser, submete a mulher, às vezes, práticas sexuais que ela não quer, não gosta, não está afim. Outra coisa. 50 Tons de Cinza, tá aí, eu não assisti o filme, mas a minha irmã falou sobre ele na monografia dela. Os 50 Tons de Cinza, eu posso estar enganado, não vi o filme, mas existe toda uma crítica de quem estuda violência doméstica ao próprio comportamento lá do tal do... Grey. É Grey? Christian Grey. É, o Inesquecível. cara lá, Playboy O lá. inesquecível Mas tu não acha que aquilo é Christian violência? Grey. Mas aquilo ali, assim, é o que eu tô falando. A gente tem Mas tem tem essa muita mania. mulher que idolatra. Exatamente. Irmão, eu vi muita mulher em fila de lojas americanas comprando o livro e vi muito marido pagando bolado com aquela cara amarrada no caixa porque tava passando um cartão pra mulher na comprar verdade, aquilo. aquilo ali tem é que eu falo, um fundo romântico. É aquilo, cara. Infelizmente, assim, se a gente não se atentar, a gente acaba também não lendo mais nada, não assistindo mais nada, não vivendo mais nada. Porque, assim, tudo tem uma linguagem subliminar. Tudo tem. Tudo tem. Ali é um romance, tanto é que os outros episódios, né, o que acontece depois é que eles se apaixonam, casam, enfim, né? Pra quem não leu aí, eu já dei o spoiler todo, né? Lamento. Mas esse padrão continua quando eles casam? Não, ela muda as regras. Aí ela assume o controle. Olha que legal. Mas olha só, as mulheres caem no relacionamento abusivo que acham que vão mudar o homem, tá? E se estrepam totalmente. E aí chegam na última fase da violência, que é a violência física. Pois é. Que aí é a violência que o pessoal brada, não sei o quê, vou te falar. Lógico, a violência física é absurda, mas não perde para as outras violências, cara, não ganha das outras violências, todas as outras são tão graves. Então, João, é importante frisar a questão do ciclo de violência. É importante que você entenda o que é um relacionamento saudável, que dá para vivenciar um relacionamento saudável. Que as pessoas, hoje em dia, cara, recentemente uma atriz muito famosa veio a público dizer que teve que fazer terapia para se acostumar com um relacionamento saudável. Por quê? Porque o relacionamento abusivo, ela é ex de Neymar. Tá. Imagina, já sei quem O que acontece? O relacionamento abusivo, ele causa umas adrenalinas, assim. Às vezes as pessoas... A dependência emocional, muito interessante, ela não é só da vítima para com o abusador. Às vezes do abusador para a vítima. Por quê? Porque ele é uma situação... Um depende do outro, sabe? É um ciclo mesmo, uma coisa aí que um tá ali ligado no outro. E romper isso é difícil. É difícil. Então, o importante é que você consiga entender que você não tem que tolerar as coisas para estar no relacionamento. Você não tem que moldar ninguém, as pessoas... Lógico que você vai se adequar, a gente sempre pode melhorar, eu parto desse pressuposto. Mas você não tem o direito de cercear a liberdade de ninguém. De mudar as pessoas, né? Exatamente. É claro que você pode mostrar comportamento, tipo, isso aqui não é legal, isso aqui... Sim. Mas você querer fazer com que a pessoa seja o que você quer que ela seja e não o que ela é. E aí, uma pergunta que eu respondo quase que diariamente. É impressionante essa pergunta. Como eu sei que isso é abusivo? O seu coração vai dizer, sabe? Não, e conscientização. Vou te falar. Conscientização. O que eu falo coração, a gente tem maneira de falar, Conhecimento né? liberta, Aí a questão né? da emoção. Cara, você vai sentir quando não tá legal. Sabe? Você vai sentir quando tá demais, quando tá excessivo. Porque, assim, um ciúme é até legal, até interessante, mas dentro de um limite. Um ciúme que faça o cara, de repente, ter condutas de te envergonhar. Isso, aí, tipo assim... E aí, esse limite, quem acaba estabelecendo é você mesmo. Porque é você que está sofrendo, não sou eu. Eu não posso chegar para você e falar, isso não tá bom. Quando, na verdade, é você. Só que tem um cuidado aí. Quando você tolera muito,
E tem uma frase, essas frases de Instagram que a gente ouve, né? Fala assim, ó, cuidado com o que você tolera, porque você pode estar ensinando alguém. Sim. Já vi essa frase. Né? Como tratar você. Então, a gente precisa entender isso. A questão do ciclo de violência também é importante. Eu tô correndo, porque eu sei que a gente está estourado no tempo. Não, já estourou, na verdade. Tô com Enfim. 1 hora. Você vai editar e vai dar tudo certo. 19 minutos. Tá. Vamos fechar aqui. Mas o importante é que o papo tá fluindo e que tá a informação ótimo, tá legal. Tá ótimo. Então, a gente precisa entender também o ciclo de violência, porque é muito importante. Outras pessoas têm dificuldade de se encarar no ciclo de violência, justamente porque a violência não fica, ela não se perpetua. Você não tá todo dia violento, entendeu? Uhum. Então, assim, não, eu não tô vendo relacionamento abusivo nem violento, porque não é todo dia, é uma vez ou outra. As pessoas têm essa mania. E a gente precisa entender que há um ciclo. O ciclo, geralmente, tá tudo bem, do nada acontece, né, o que a gente chama de choque, né, ou o pessoal fala momento de tensão. A partir do momento de tensão, o episódio de violência. Esse episódio geralmente ele não começa com agressão. Raramente acontece. Já vi acontecer, mas raramente acontece. Geralmente é o quê? É uma frase. Aí começa geralmente no psicológico. Rola, se eu estiver errado, essa é uma curiosidade que eu tenho. Rola uma espécie de teste? Vou testar se ela aceita isso aqui. Sim. É isso que acontece? Não deixa de ser. Porque todas as histórias, e é muito interessante eu falar isso, registra isso, pelo amor de Deus, que eu vou falar aqui agora. Se eu pegar os relatos das minhas assistidas e eu suprimir os nomes e algumas situações, algumas condições, você vai achar que eu tô falando da mesma pessoa. As histórias se repetem. São né? muito parecidas. Mas isso em toda a camada de minoria, isso é verdade. Quando você pega crimes praticados contra homossexuais, as histórias se repetem. Quando você pega crimes contra negros, as histórias se repetem. Eu perdi um tio, que era meu padrinho, era homossexual e foi vítima de violência contra homossexual por um parceiro dele. Ele foi vítima de um latrocínio, mas na verdade o parceiro dele achou que ele tinha dinheiro em casa, ele falou que não tinha, e realmente não tinha, e ele foi e matou esse tio, meu irmão da minha mãe. 2 anos depois, minha mãe perde um amigo dentro de um mesmo contexto. Um relacionamento, talvez eventual, não sei qual era o grau de dependência entre eles. E aí o cara entra na casa pra roubar e não acha, ou pra fugir talvez de uma eventual denúncia, mata o cara. Então eu acho que isso eu posso estar enganado, tá? E aí talvez a gente consiga expandir a nossa conversa para outros personagens que possa confirmar ou solidificar essa nossa ideia. Mas eu acho que essa violência contra a minoria, não sei se mulher é uma minoria, mas essa violência que tem por fundamento alguma característica específica do outro, não vou dizer qual seja, eu tenho essa impressão que a história se repete. Não sei. E aí, é impressionante porque é sempre igual. Então, começa bem o relacionamento, momento de tensão, logo em seguida vem um arrependimento, lua de mel. Novamente. Aí, lua de mel é a melhor fase. Vai mudar. E aí, depois vem. Tá tudo ótimo. Nunca tivemos um relacionamento tão bacana. Momento de tensão, arrependimento, lua de mel. Só que o registro é que esses episódios de violência, eles ficam cada vez mais intensos. E o ciclo cada vez mais rápido. Então, eu tenho situações no meu projeto que a violência psicológica, ela começa no namoro, dura 8 anos. A partir de 8 anos, a violência física acontece. Ou seja, demorou 8 anos para o gatilho da violência física. Mas tem gente que com menos de... Tem relacionamentos que com meses já instaura a violência física. Então, isso não tem um padrão. Depende muito da condição, aí vítima versus agressor. Tem essa questão. Então, isso que você falou do testar, isso é muito real. Porque o manipulador, ele vai galgando espaço. Dependendo da situação emocional dessa vítima, aí eu vou falar. Uma vítima que tem histórico de abandono, uma vítima que tem histórico de uma família totalmente desconstruída e rompida, ela é muito mais suscetível a vivenciar um relacionamento desse tipo, a se permitir, do que uma vítima que, de repente, teve uma estrutura familiar. Por quê? Ela conhece o que é amor. Né? Isso. E para instaurar a violência, o passo mais importante que o agressor toma é sempre o de afastamento da vítima das pessoas que ela mais ama. Por quê? Porque ela vira uma vítima muito mais atraente para ele. Ela está muito mais apta a cair no jogo dele. Porque uma coisa é eu estar com você, né, digamos, né, tô aqui, você tá aqui, eu tô com meu namorado aqui, meu namorado é extremamente agressivo comigo na sua frente, você é meu amigo, vai falar, Xênia, desculpa, nós temos uma intimidade. Isso não é normal, o que ele fez com você é absurdo. Ou seja,
E por mais que eu o defenda, o que acontece, uma hora aqui vai despertar. Se eu tiver uma convivência com você constante, se você não se afastar de mim, eu vou ouvir o que você está falando. E aí, uma outra campanha que a gente faz dentro do Projeto Papillon é: não se afaste da vítima. Porque, muito interessante, é que nós atendemos as vítimas, nós atendemos, sim, ex-agressores, nós atendemos filhos da violência, mas mais de 80% dos chamados que nós recebemos são de amigos e familiares da vítima. Pois é, isso que eu queria trocar uma ideia contigo, até pra gente caminhar pro fim, né? Até porque já são 10:50, ainda tô em Cabo Frio. Eu queria que você explicasse um pouco pra galera que ouve a gente o seguinte: como é que funciona esse projeto de amparo à vítima de violência? Eu não lembro quando foi isso, até porque eu não milito na seara criminal, mas um passo muito importante foi dado, que agora você tem um crime de ação penal pública incondicionada. Sim, para Então, lesão. O crime de lesão. Só para lesão, entendi. Então isso já é um ponto bastante importante. Mas como é que funciona toda essa rede de acolhimento? E aí eu queria até que, se fosse possível, você trouxesse pra gente a questão da inserção dessa vítima de violência nas redes públicas. Muito importante. Como é que é uma pessoa que está vendo alguém sofrendo violência doméstica e ela quer ajudar, a pessoa quer ajuda, como é que ela age? Então, infelizmente, dependendo do ciclo que a pessoa esteja vivendo da violência, ela não vai aceitar ajuda. Ela, de repente, vai querer falar com você sobre o que ela está vivendo, ela vai querer que você ouça, mas ela não vai querer que você que você intervenha. Então, a gente tem que ter um pouco de habilidade, porque é nessa hora que você se estressa. Quem ama a pessoa não quer ver a pessoa passando por isso. Então, eu venho, conto pra você um episódio de violência. E vem a frase, né? Tá gostando do que tá passando. E aí eu volto pra você e falo: olha, ele me bateu de novo, aí você vira pra mim: por que você não sai disso? Eu não consigo, enfim. Aí você, por fim, sabe o que você faz? Você vai embora. E aí, além de agredida, violentada, né, totalmente desestruturada, agora eu tô sozinha. Agora eu não vou mais apanhar. Provavelmente agora vai passar pro pior episódio, que pode ser o que a gente chama, né, de feminicídio. Então, a gente precisa ter esse olhar. E aí, como que a gente faz? Se eu percebo que a vítima, né, tá caminhando realmente para uma situação muito agressiva, muito ostensiva, eu tenho mecanismos para fazer isso. Eu tenho o Ligue 180, né? E aí, nesse canal, você consegue fazer a denúncia, mas aí, nesse caso, a denúncia, ela tem que ser de uma agressão, porque ela tem que ser alguma coisa. Deixa eu tentar explicar. Eu tento não falar, você percebeu, que eu não fico falando em termos técnicos, porque aqui a intenção, muito embora, óbvio, a maioria dos seus ouvintes sejam pessoas da área, a ideia aqui é que a gente alcance todo mundo. A ideia, mas acho que a minha ideia principal é trazer conteúdo que vai atender esse anseio profissional. Mas eu acho que a gente que se propõe a produzir qualquer conteúdo, a gente tem uma responsabilidade de trazer para dentro de uma bolha, que talvez seja a nossa, informações que essa pessoa talvez não tenha por não ter sido da bolha. Então, vamos lá. Então, o que acontece? Alguns crimes dependem que a vítima se manifeste. Vou explicar tecnicamente, mas sem usar... Os crimes contra a dignidade sexual hoje já são assim. E assim, além disso, os crimes que seriam contra a honra. Então, se a violência, se for uma ameaça, se for alguma coisa mais branda, provavelmente a vítima de violência ela vai ter que se manifestar em juízo. E ela pode chegar lá simplesmente nem querer fazer o registro de ocorrência. Ela pode dizer que não quer representar. E aí você que fez a ligação... Mas a gente já está fora da lesão corporal, nesse Sim, exemplo. eu tô falando dos níveis, tá, de violência. Okay. Então, se eu sei que a pessoa está sofrendo uma violência ou está na iminência de sofrer uma violência, deu para entender? Então, eu faço a ligação para o 80. Se eu sou a vítima, se eu sou uma potencial vítima de violência, eu ligo para o 80. Mas eu também posso fazer um outro caminho. E é muito importante, vou destacar para você que a gente tem órgãos muito eficientes, muito eficazes, que infelizmente não fazem, né, não têm assim, a divulgação e a propaganda que merecem pelo trabalho que executam. Nós temos vários serviços especializados. Aqui em Cabo Frio nós temos também o CEAM, Centro Especializado de Atendimento à Mulher. Fica no mesmo prédio da Procuradoria. No mesmo prédio da Procuradoria, ali, do lado do fórum. Ali tem uma equipe multidisciplinar, advogada, assistente social. Todas mulheres. Todas mulheres. Elas fazem esse acolhimento inicial.
Ah, eu não quero registrar contra meu namorado, meu marido, etc. Não tem problema, você vai lá conversar. Elas cuidam de você, elas fazem o que eu faço à distância. Deu para entender? Pela internet. E ali você tem uma consulta agendada, você pode ali falar o que você quiser. Se você quiser chegar ali só para chorar, ela chora junto com você. Então você tem o amparo, o apoio. E aí, na medida em que você precisa tomar decisões, essas decisões são pautadas e são orientadas por pessoas técnicas. Então, nós temos caminhos hoje, João, sabe? E aí uma coisa que a gente faz muito no projeto, às vezes, que eu atendo à distância, é fazer a busca desse atendimento especializado para a pessoa. O que eu faço? Eu oriento, ó, você vai chegar lá, vai Mas qual que fazer seria assim. a porta de entrada hoje para a rede pública, né? Infelizmente, É delegacia? Seria delegacia? infelizmente as mulheres, elas chegam a um ponto de não fazerem os registros de ocorrência. E aí, quando elas vão registrar, a coisa já foi muito grave, né? Então, historicamente, eu falei para você ontem e repito, mais da metade das nossas assistidas vivenciaram a violência na sua pior forma e não registraram, né? Nós tivemos mulheres que foram esfaqueadas na frente dos filhos, chegaram no hospital, ainda defenderam o agressor. Então, naquela ocasião, lá nos idos de 1900 antigamente, né? 1900 envolveu era criança, você não podia fazer isso. Hoje os mecanismos legais são outros, você tem uma outra visão. A legislação, ela tem se recrudescido. Inclusive, a Lei Maria da Penha é tão criticada, mas ela é a terceira melhor lei mundial, sabia? De proteção à mulher. A qualidade da legislação brasileira, apesar dessa retórica que diz que a gente não sabe legislar e etc., é muito boa. A lei de execução penal, segundo dizem, eu não sou estudioso dessa área, é uma das melhores do mundo. Se você parar para olhar a lei de execuções penais, você vai ver que a gente tem uma série de mecanismos para ressocializar o preso. O problema é a prática disso, né, João? Esse é o grande problema. O SUS legislação é uma ótima. legislação excelente. Mas a Maria da Penha também é ótima. Sim, o problema agora, é a aplicabilidade. Você... Vou falar uma coisa aqui para você. A Lei Maria da Penha fala do crime de violência psicológica, mas na prática você não vê ninguém sendo responsabilizado por isso. Precisou-se criar uma lei, e aí tem um projeto, né, tramitando para isso, para criar o tipo penal. Você está entendendo? Então, assim, outra coisa, o feminicídio, né, foi necessário criar, na verdade, um mecanismo, na verdade, uma qualificadora, mas tornou a vida de quem comete o crime contra a mulher bem mais complicado. E aí, só pra gente tentar só deixar mais redondo possível pra nossa audiência conseguir entender bem como é que ela faz. Pô, beleza, minha amiga chegou lá em casa sabendo que ela tá num relacionamento abusivo e ela quer ajuda, mas eu também não posso deixar ela lá em casa. Pra onde eu encaminho? Ela já foi à delegacia, fez o que tinha que fazer. Do ponto de vista de política pública, não de política criminal para reprimir o fato típico. Como é que a gente procede? Existem medidas protetivas destinadas a essa ofendida, né? E ao acolhimento, à previsão, né, de abrigo e tudo mais. Na nossa rede municipal, eu desconheço, tá? Mas há previsão legal para isso. E se não tiver aqui, vai ter algum lugar no estado, né, para fazer o acolhimento. Infelizmente, na prática... Essa mulher, ela vai receber amparo, subsídio, porque não é só você transferir para outra cidade. Não, geralmente o que acontece? Existem, dentro da própria Lei Maria da Penha, existem algumas medidas que dão essa... Inclusive, tem até previsão para a questão da lei trabalhista mesmo, né, para resguardar essa mulher no seu emprego, enfim. E uma outra coisa é a previsão de pagamento de alimentos pelo agressor. O agressor seria obrigado, em tese, a manter essa mulher. Mas isso se aplica? Você consegue ver a efetividade disso? Olha, vou ser muito honesta com você. Eu nunca vi. Eu nunca vi acontecer. Até porque as mulheres chegam a um nível de degradação tão grande que elas saem do relacionamento destruídas, elas não olham para trás. João, elas não olham para trás. Elas podem estar passando a necessidade que foi e tal, mas elas se sentem agraciadas por estarem vivas. Infelizmente. Então, assim, nós precisamos trabalhar, sim, essas questões de políticas públicas. Precisamos ver, realmente, na prática, essas questões, né, que realmente deem um amparo necessário e a força que essa mulher precisa. Sabe? Esse gatilho que ela precisa para se libertar. Que não é só na palavra, que não é só no abraço. E aí eu vou te fazer uma pergunta que talvez provocante, você fica à vontade para não responder, tá?
Funciona? A rede pública de amparo à mulher vítima de violência doméstica hoje, ela funciona? Não, infelizmente. Da forma como deveria, não. Daquilo que está previsto, não. Eu preciso dizer. E é numa forma geral. Até o atendimento especializado, infelizmente, a gente tem várias reclamações de quando a mulher chega para ser atendida numa delegacia, por exemplo, especializada. Infelizmente, isso acontece ainda com uma constância que a gente não gostaria de relatar. Mas isso tem mudado, né? A gente tem também verificado de outra forma situações que funcionam. Então, é óbvio. Hoje eu estava conversando com uma pessoa que dizia sobre isso. Nós precisamos bradar por isso. Porque os mecanismos estão à nossa disposição. E a luta da Maria Consentino, por exemplo, é como uma aplicadora, poxa. Ela é aplicadora da lei, ela sabe que a lei é boa, a lei é eficaz, a lei pode funcionar. Mas, infelizmente, você se sente o quê? Totalmente engessado pelo sistema. Complicado, né? Você ter vontade de trabalhar e não e aí ter você não. E aí ela. mecanismo. Exatamente. Então, quando ela vai para a internet, ela fala, ela coloca, ela expõe, por exemplo, a revitimização do sistema, porque o nosso sistema também é terrível, tá? Qual sistema? O sistema, que eu digo, judiciário. Por exemplo, uma vítima, ela entra para depor, e aí isso aconteceu recentemente num caso famoso, a vítima de estupro. Da Mari Ferrer, que você está falando. Exatamente, está tentando poupar os nomes. Não, mas isso é público, a gente pode falar. É público, mas enfim, um advogado, né, Eu tive nojo daquela cena, sinceramente. Exatamente, então o que ele faz? Ele a diminui, a menospreza pelas condições, estava bêbada, que não sei o quê, enfim. Mas eu vou falar uma coisa pra você. Existe muita mulher hoje em dia que ainda acha que o fato da mulher estar bêbada em qualquer grau enfim, em qualquer grau acho que me fugiu o nome agora. Bêbada em qualquer ponto, nível, ainda contribui e ainda consegue culpar. Eu não sei o que aconteceu, te confesso que eu não sei se quando divulgaram a íntegra da audiência, alguma coisa que porventura tenha ficado erroneamente fixada na cabeça das pessoas se desfez. Mas eu vi muita mulher que apoiou, eu coloquei tema em Facebook e fiz vídeo falando sobre isso, dizendo que, como advogada, a atitude do colega me enojou. Eu acho que ele violou todos os padrões de ética. Mas muito não só embora ele, tenha... infelizmente. Não, ainda tem muito advogado, principalmente criminalista, que defende o cara e acha que aquilo ali foi desempenhar o papel dele com afinco que ele devia desempenhar. Eu acho que não. Mas cada um tem sua opinião. A questão, o que a gente precisa rechaçar, eu falo, a gente precisa tratar as pequenas feridas. Não dá para você mudar o mundo você não tem uma varinha mágica para mudar as coisas. Mas são pequenas atitudes que fazem toda a diferença. Eu vou dizer para você minimamente. Uma mulher que viveu esse ciclo de violência, a gente falou isso aqui por horas, mais de uma hora falando, como é difícil se libertar do ciclo. E ela realmente consegue, ela finalmente consegue. Às vezes anos de violência. Ela chega na delegacia e a pessoa fala assim, nossa, demorou depois a vir aqui, né, e denunciar. Pô, a senhora demorou bastante, né? E assim, há uma falta de forma preparo, como né? fala, né, a condição que coloca. Ou às vezes, quando a mulher chega e fala, olha só, eu tô vivendo isso e tá falando isso. Ah, isso é bobeira. Entendeu? Entendi. A gente vai